Oi, gente, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre as novelas de cavalaria, tá? A gente ainda tá no trovadorismo, eu falei sobre as cantigas e agora eu vou falar sobre as novelas de cavalaria. Quando a gente fala em novela de cavalaria, parece-me que ficamos mais próximos ainda de todos aqueles aspectos da Idade Média, né? Porque no meu imaginário, pelo menos, quando falo em Idade Média, eu já imagino castelo, rei, rainha. Ai, gente, queria viver nessa época. Olha, eu não sou uma pessoa muito feminina, mas eu queria viver nessa época por causa dos vestidos. Lógico, só se eu fosse alguém da nobreza, né? Deixando bem claro isso, tá? E como é na Europa ia ser muito frio, então eu não gosto de frio. Então, na verdade, é bom que eu não tenha nascido nessa época mesmo, porque eu odeio frio, tá? Mas seguindo, o que é uma novela de cavalaria? A novela de cavalaria, deixa eu tirar isso. A novela de cavalaria, ela é uma narrativa, né? Ele conta uma história, é uma narrativa longa, referente a assuntos lá da Idade Média. E nessa narrativa nós temos vários conflitos acontecendo, certo? Eles se entrelaçam, tem muita ação. É muito parecido com os romances que nós temos hoje em dia. Deixando claro que quando eu falo em romance, eu não estou falando apenas de história de amor, né? Qualquer livro que você leia, por exemplo, o próprio livro que eu estou lendo sobre a história do rei Arthur, ele deixou de ser propriamente uma novela de cavalaria, ele é um romance com base na novela de cavalaria, né? Então, romance, fique claro, se você ainda não sabe, não é relativo necessariamente a uma história de amor, tá? E que mais que tem aqui? Ah, tá. O tema, né? Um pouco do tema. Sempre vai ter, assim, a novela de cavalaria, né? Quando a gente fala em cavaleiro, a gente tem que ter em mente também que é aquele homem bravo, heróico, que sempre está em conflito, lutando ou defendendo uma donzela ou alguma questão moral muito grave e ele é o defensor. Então sempre vai ter esse caráter bélico, de luta, de guerra, né? De combate, certo? Seguindo, sobre o cavaleiro, né? O que a gente vai encontrar sobre ele? Essas narrativas, elas possuíam um caráter simbólico e místico. Claro, né, gente? Estamos falando da Idade Média e estamos falando da Europa, onde as crenças se dividiam, né? Nessa época o cristianismo estava começando, né, a criar terreno. Na verdade já tinha ganhado um bom terreno. E a gente ainda tem muitas crenças relacionadas a deuses diversos. Então, essa parte mística ela é muito forte quando você lê. Você tem que fazer essa leitura livre de qualquer apego à religião, porque não é uma afronta a uma religião ou outra, é apenas o retrato de um momento histórico em que foi vivido, né? A gente não é igual, a gente muda, né, com o passar do tempo, tem que ter essa compreensão, tá? Exaltando sempre a figura do cavaleiro, né, que se lançava em aventuras em nome de valores da cristandade e em defesa de donzelas. Gente, tem vários filmes que representam a novela de cavalaria e sempre os aspectos são os mesmos. A gente tem esse cavaleiro, esse herói que vai defender uma donzela ou uma causa nobre. Se você assistir um filme, você vai ter aí o retrato do que essas novelas de cavalaria significavam para a época, né? Nós precisamos entender, então, que esses cavaleiros, eles seguiam um código de honra, né? E o que dizia esse código de honra? Isso é muito tosco, né? Desculpa o termo, mas olha só, integridade de caráter, eles tinham que ter, piedade com os enfermos, doçura com a criança, com as crianças e as mulheres, justiça e valentia na guerra e lealdade na paz, tá? Gente, de novo, assista um filme que retrate a novela de cavalaria. Eu vou colocar aqui, tá? Na sequência eu vou fazer algumas sugestões para vocês, mas já deixo aqui o meu preferido, que eu inclusive uso como apelido em jogos e tal, que é Coração Valente. Amo Coração Valente, tá? Na prática, esses cavaleiros efetivamente agiam assim? Não, né, gente? Pensa bem, eram uns brutos se a gente fosse ver. Os caras tinham que ser fortes, guerreiros, era uma outra época, eles estavam assim, né? Eles não se importavam efetivamente com essas coisas. Quando eles lutavam, eles saqueavam os lugares que eles entravam, estupravam as mulheres, matavam sem piedade, fosse mulher, criança ou quem fosse. Então esse código de honra ficou mais bonitinho na literatura, é claro, eles tinham que ser colocados como um herói, mas não era assim na prática não, tá? Então tira isso do seu imaginário, fica só sabendo que isso é uma questão de fantasia, tá? De ficção.
Nós temos 3 ciclos, nós não vamos explorá-los, eu vou colocar aqui uma sequência, nesse momento eu ainda não escolhi, quando eu estiver gravando esse vídeo eu não escolhi, mas eu vou colocar um texto, um fragmento de uma novela, para que vocês possam fazer uma interpretação, para ter o contato, né, pelo menos com um trecho. Mas nós temos 3 ciclos básicos, o primeiro é o clássico. Clássico porque o tema era um tema relacionado à antiguidade, como a Guerra de Troia, as aventuras de Alexandre o Grande. Tenho muita curiosidade em fazer uma leitura aprofundada sobre isso, mas ainda não tive tempo. O outro ciclo, que é o que a prof está lendo agora, é o bretão, ou então você pode chamar de arturiano, né? Que conta todas as peripécias do rei Arthur, dos seus cavaleiros. Nós também temos um ciclo chamado carolíngio. O carolíngio, o personagem principal, era o francês Carlos Magno, e os seus 12 pares da França, que eram 12 cavaleiros leais ao rei e que constituíam sua tropa de elite, certo? Então, o que você tem que saber de novela de cavalaria? Que é um texto narrativo, né? Que contava histórias sobre os cavaleiros, que esse cavaleiro era visto como um herói, então ele tinha várias virtudes que eram destacadas nesse texto, seguia um código de honra, né? Sempre envolvido em alguma batalha, em algum combate, né? E que nós temos aí 3 ciclos para ser estudados, isso superficialmente, são os principais, que são esses 3 que estão aí dispostos em tela, mas que pena que a gente não tem ainda, né? Não tem a dificuldade da barreira da língua, porque eu gostaria muito que vocês lessem Tristão e Isolda, vou colocar em anexo aqui, quem tiver vontade, eu tinha colocado como leitura obrigatória. Tristão e Isolda é uma lenda que passa ali nas histórias do rei Arthur, né? O próprio rei Arthur, há quem diga que é uma lenda, né? Isso é uma coisa que não está bem definida. A princípio é uma lenda, né? Parece que o rei Arthur foi baseado em um guerreiro que tinha na época, mas é muito legal, eu adoro todo esse ar, toda essa ideia que passa em relação ao rei Arthur. Lendo essa trilogia que eu comentei com vocês, muita coisa que eu imaginava eu já vi que não funciona mais, não é mais, acabou com o meu imaginário. Vou contar algumas coisas para vocês na sequência. Então, sobre o conteúdo propriamente disso, eu falei, era bem curtinho, é só isso. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a trilogia que a prof está lendo do rei Arthur, fica mais um pouquinho que eu vou mostrar para vocês. Além da indicação de alguns, eu vou falar um pouquinho sobre a história do rei Arthur, tá? Então, se você ficou por aí comigo, é porque você quer saber um pouquinho mais sobre a história do rei Arthur. Eu gostaria de salientar para vocês que eu leio muito mais do que eu estou lendo ultimamente, porém, com os estudos eu acabo não conseguindo. Então, eu leio muito, mas muita coisa relacionada ao meu estudo. E essa questão das aulas à distância, a gente diminui mais ainda o tempo, porque pode não parecer, mas para você produzir uma aula, editar, postar, às vezes a internet tá uma porcaria, a gente não consegue fazer nada, então imaginem só. Então eu tô lendo já desde o ano passado, né, não vou mentir para vocês, não tô lendo só isso, eu tenho um costume muito ruim de ler vários livros ao mesmo tempo, mas eu tenho essa necessidade, às vezes um livro fica um pouco, tá meio baixo para mim, então eu resolvo iniciar outro livro, depois eu volto naquele. Eu comecei a ler Os Miseráveis, que tem mais de 1.500 páginas e já faz quase um ano que eu não volto para ele, faltam só 400 páginas. Eu não esqueço a história em si, quando eu volto já vou me conectando, mas com certeza ocorre uma perda, eu não gostaria de fazer isso, é uma coisa que eu tenho que me corrigir, tá? Mas enfim, a história do rei Arthur é com base nesses livros aqui, esse é o primeiro, tá? Que é O Rei do Inverno, o autor é o Bernard Cornwell. Então, eles são livros longos, né? Ele tem aqui 544 páginas, o primeiro. Aqui, esse é o segundo, O Inimigo de Deus. É um livro muito bom esse aqui, gente. Eu imaginava algumas coisas bem diferentes do que acontece aqui. Aqui eu marquei onde ele fala de Tristão e Isolda, né? Lembrei de vocês quando eu estava lendo. E estou no último aqui, que é Excalibur. Todo mundo sabe que é Excalibur, que é a espada, né, do rei Arthur. Então, eu tô na página 183, tá? Gente, o que eu tenho para falar sobre isso? Primeiro, Arthur não era como eu imaginava. Arthur, ele é um homem que tem defeitos, tá? Ele não é perfeito, não é a perfeição, não. E Arthur também, ele é um homem fraco em alguns aspectos. Merlin,
não gostei do Merlin nem um pouco. Morgana, que sempre a gente escuta falar tanto de Morgana, né? Ela é irmã do rei Arthur e ela não tem assim papel muito com muito destaque, né? Pelo menos até então, não. Tem outra feiticeira que é auxiliar do Merlin, que é a Nimue, que tem muito mais destaque que a Morgana. E é muito mais interessante também. Ela perdeu um olho, a Morgana também passou por um incêndio, é toda deformada. Aqui tem uma personagem que é inventada, que se chama Derfel, e o Derfel, para mim, tem mais destaque em toda essa história do que o próprio Arthur. Gente, é boa. A Guinevere, que é a esposa do Arthur, gente, eu vou dar spoiler, já vou avisar. Ela trai o Arthur com o Lancelot mesmo. O Lancelot é um bosta, vou usar o termo, me desculpa, gente, não deixe sua mãe ouvir que eu falei isso. Mas ele é, gente. A Guinevere trai o rei Arthur com o Lancelot, mas o Lancelot é porque ele é do mal, assim, um cara que ele quer passar uma imagem de que ele é o cara fortão e da guerra, mas ele só se esconde, ele não vai pra guerra nenhuma, é um baita de um covarde, tenta usurpar o trono do Arthur em certo momento com o apoio da Guinevere, porque a Guinevere queria que Arthur fosse o rei, mas o Arthur não é o rei, diz que ele é um filho bastardo do rei e que é responsável por manter o reino nas mãos do seu irmão, um filho da mãe também de um irmão. E daí essas coisas vão se desenrolando. Eu não sou muito boa para fazer resenha porque eu atropelo, coloco uma coisa na frente da outra, mas a história é muito boa, muito fácil de se ler. Se a gente for somar aqui, vai dar em torno de mais de 1.500 páginas. Ó, o último livro também tem 529. Então é isso. Guinevere traiu o Arthur, pelo que eu interpretei aqui, porque ela queria poder, ela era uma mulher muito para frente da sua época, então ela queria que o Arthur fosse o rei. Quando ela sentiu que o Arthur não ia ser rei, ela o considerou fraco, e então de alguma forma ela queria ela comandar. Então, como ela não conseguiu, ela foi descoberta, bababá, daí ela foi estar presa nesse momento numa torre, porque... né, naquela época os homens traíam as mulheres, mas as mulheres traírem os homens na verdade era para ela estar morta, né, mas Arthur ainda amava e manteve viva. A irmã de Isolda, né, do Tristão e Isolda, ela se casa com o Arthur também, então nessa parte, né, depois que o Arthur prende a Guinevere, ele se casa com a irmã da Isolda, que por enquanto a personagem está sendo desenvolvida, mas parece uma bela de uma sem caráter, né. E é isso. Eu aconselho que vocês leiam. Vou postar Tristão e Isolda aí. Se vocês tivessem interesse, eu poderia até fazer uma leitura em tela e postar, mas eu tô com medo, de repente, de gastar meu tempo fazendo isso e vocês não terem interesse, então não vale a pena, né? Mas se tiverem, manda um oi pra prof, se tiver pelo menos umas 5 pessoas que tiverem interesse em acompanhar uma leitura, fazer uma leitura coletiva de Tristão e Isolda, eu tenho ele em PDF, a gente pode fazer umas combinações e podemos fazer, tá bom? Então me avisem. É isso, gente. Não sou muito bom em resenha, né? Mas tudo bem, é o que eu pude fazer.